sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai amado, nessa noite de celebração, noite de comunhão, noite, ó Pai amado, onde o Senhor nos deu o privilégio de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de dizer que não há outro nome maior do que o nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Ah, Pai, nós queremos nesse momento ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Pai amado, que essa palavra, ó Deus, venha como rema na nossa direção e venha transformar a nossa vida. Pai, vai fazendo cair por terra todo o sofisma, toda a ideologia diabólica, mundana e satânica que impede os homens e as mulheres de ouvirem e acatarem a Tua palavra em nome de Jesus, porque ela é a única, ó Pai amado, que tem poder para transformar a nossa vida, e assim será aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quanto a mim, ó Pai amado, eu peço a Tua misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu me escondo atrás da cruz do Teu Filho. E eu peço nesse momento, eu quero ser apenas um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Pai, se há alguma motivação dentro do meu coração que não Te agrada, eu Te peço perdão, Senhor, me perdoa. Corrige, ó Pai amado, na minha vida aquilo que é necessário. Mas que o Teu Espírito, ó Pai amado, não venha ser impedido por mim de falar aquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja. A igreja é Tua, Pai. Os meus irmãos não saíram daqui, aliás, eles não saíram de casa e não chegaram aqui para ouvir palavra humana. Eles estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu Te peço por último, Espírito Santo de Deus, se há alguma coisa que o Senhor ainda não ministrou ao meu coração, que eu possa ser nessa noite, nesse momento, sensível à Tua voz e que eu possa comunicar à Tua igreja aquilo que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. A gente sabe bem, na verdade, a gente aprende na EBD que o livro do Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. E o período em que João escreve este livro é um livro, é um tempo de muita perseguição para a igreja. Para vocês terem ideia, no ano aproximadamente de 70, da nossa era, da era cristã, um imperador romano chamado Vespasiano, ele inaugura o Coliseu Romano. E dentro desse Coliseu, que a gente conhece bem quando a gente estuda a história, nossos irmãos crentes em Cristo Jesus foram decapitados, queimados, crucificados. Me perdoe o termo que eu vou usar, mas eles viraram literalmente comida, fast food das feras ali naquele lugar. Então foi um momento muito difícil. Aproximadamente 10 anos depois, no ano ali de 80, 81, mais um outro imperador romano muito cruel chamado Domiciano, ele evocou para si a posição de Deus. Ele começou nas mais diversas áreas do império a construir templos onde somente o nome do imperador deveria ser adorado e exaltado. Ou seja, estava um momento muito difícil para os nossos irmãos, muito difícil para a igreja. Mas quando a gente começa a olhar
de uma forma com uma atenção um pouquinho maior ali para a região da Ásia Menor, aonde se encontra essa cidade, né? A época, hoje ela não existe mais, a cidade de Laodiceia. A gente percebe que ali acontece uma realidade um pouco diferente, né? Quando a gente olha ali para a cidade de Laodiceia, algumas características, algumas coisas, é preciso que a gente venha destacar para os irmãos poderem entender o porquê que o Senhor escreveu tudo isso a essa igreja. E quando a gente olha para Laodiceia, a gente percebe que ali há um centro comercial e financeiro muito forte. Laodiceia era uma cidade muito rica, era uma cidade repleta de milionários, de magnatas, ou seja, era uma cidade muito próspera, era uma cidade em que a economia ali estava a pleno vapor. Pasmem vocês, no ano de 61 da nossa era, essa cidade, a cidade de Laodiceia, ela foi totalmente destruída, arrasada por um terremoto. E ela foi rapidamente reconstruída. E olha que interessante, sem o Império Romano injetar 1 centavo ali. Aliás, 1 denário, né? Que era a moeda da época. O Império Romano não injetou 1 denário ali na reconstrução. Apenas os comerciantes, os milionários, né? Toda a população rica da cidade eles injetaram dinheiro ali, investiram e colocaram aquela cidade de pé. Quando a gente olha, irmãos, também para Laodiceia, a gente vê que ali tem um importante centro têxtil. Eles fabricavam, né? Eles faziam tecidos nobres e muito valiosos, eles faziam tapetes, eles faziam uma lã preta com fios brilhantes ao estilo de um ouro muito nobre, e essa lã era muito famosa. Então esses tecidos era para gente que tinha muita bala na agulha, ou seja, aquela cidade era muito rica. E não somente isso, para sua época, Laodiceia também tinha um importante centro na área da saúde. A medicina em Laodiceia era algo de referência. Irmãos, vai captando tudo. Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, né? Parece o início de uma aula de EBD, mas é muito importante que vocês entendam tudo isso para vocês conseguirem captar a mensagem, o porquê que o nosso Senhor Jesus falou o que falou para essa igreja, amém? Né? Então, voltando, essa igreja, aliás, a cidade de Laodiceia, a gente ainda está falando da cidade, tinha uma medicina muito avançada. Eles, naquela época, eles tiveram a habilidade de criar, de fabricar um colírio muito importante, né? Era considerado um negócio, aquele medicamento era algo quase que milagroso. Então, irmãos, a cidade de Laodiceia era uma cidade que se destacava. Se a gente fosse trazer Laodiceia lá do início da era cristã para os dias de hoje, a gente com certeza diria que ela estaria entre as 3 ou no máximo entre as 5 maiores potências do mundo. E além disso, né, na região de Laodiceia, não dentro dos limites da cidade, havia águas termais. E sobre essa parte do contexto histórico-social da cidade de Laodiceia, eu vou abordar no último tópico da mensagem e você vai entender o porquê. Então guarda isso. Ali, além de ter um centro comercial, têxtil, além de ter a medicina avançada, ali também tinha um contexto de águas termais que chegavam àquela cidade. Você vai entender no último tópico da mensagem. Beleza, queridos? Até aí? Então, quando a gente olha tudo isso, né? Isso tudo é muito, né? A cidade está muito bacana, a cidade, né? Como a juventude diz, a cidade está de boa na Lagoa, não é verdade? Ela tem prosperidade, é uma cidade rica, ela vive em paz, né? Ela recebe a paz de Roma, até porque ela é uma boa pagadora de impostos. Então Roma olhava para aquela cidade como a menina dos olhos, ninguém toca em Laodiceia, né? Não pode tocar. Então todo mundo vivia ali muito bem. Irmãos, esse reflexo da cidade, logicamente, passava para a igreja. Então eu comecei falando que o contexto, né, no período em que João escreveu o Apocalipse, era um contexto de perseguição. Mas o que eu quis dizer até agora também é que na igreja de Laodiceia era diferente. Vocês entenderam? Porque a cidade era uma cidade privilegiada, ou seja, os crentes em Laodiceia, eles não viviam o quê? Perseguição.
A igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha dificuldade financeira. A igreja em Laodiceia, pelo que a gente vê, né, olhando para a história e olhando, acima de tudo, para a palavra de Deus, era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja que ensinava, como costumava dizer Paulo, Laodiceia ensinava a sã doutrina. Então, Laodiceia era aquele tipo de igreja que você olha assim e fala assim, uau, que templo bacana, que som legal, que cadeira legal. É aquele tipo de igreja, irmãos, contextualizando para os dias de hoje, que todo pastor olha assim, nossa, eu ficaria feliz, eu gostaria de pastorear uma igreja como essa. Só que mesmo ela sendo essa igreja muito bem sucedida, né? Com o olhar daqueles que estavam de fora, né? Laodiceia era uma igreja muito próspera. O Senhor tinha algumas coisas contra ela. O Senhor disse para ela, eu sei o que você faz. Parece aquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram, né? No verão ou no inverno passado? Como é que é? É no verão, não é? Parece isso, não é? Mas Jesus sabe de tudo, irmãos. Jesus fala para aquela igreja, eu sei o que você faz. Quero dizer para você nessa noite que Jesus sabe tudo ao seu respeito. Que Jesus conhece a sua história. Que Jesus conhece a sua casa, a sua família, o seu casamento que está na pendura. Jesus sabe a dificuldade que você está tendo nos relacionamentos com seus filhos, com o seu chefe, com o seu vizinho. Jesus conhece o seu bairro. Jesus conhece a sua situação financeira. Jesus conhece as suas dúvidas. E Jesus sabe cada vez que você deixa de confiar nele, porque Jesus sabe de todas as coisas. E é isso que o Senhor está falando para essa igreja. Eu sei o que você faz. Na realidade, o Senhor, ele, nesse texto que nós lemos, irmãos, o Senhor dá um grande diagnóstico dessa igreja. O Senhor, na sua, na sua onipresença, na sua onipotência, aliás, melhor dizendo, na sua onisciência, sabendo o que passa aquela igreja, ele faz um raio-x dessa comunidade. E o que ele vê? E é isso que eu quero tratar com os irmãos. Primeiro, o que o Senhor vê? O Senhor vê que a igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa. Olha o verso 17 do texto que a gente leu. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Irmãos, como eu falei no início, só vendo a importância da gente conhecer o contexto histórico e social daquilo que acontecia no momento. Né? A igreja, por ser influenciada pela cidade, a igreja assume esse sentimento de opulência, de superioridade. A igreja, ela se torna orgulhosa das suas conquistas. E ela começa a caminhar dessa maneira, ela é contaminada pela vaidade do povo que a cerca. Ao ponto dela dizer, eu não preciso de nada. A igreja julgava não precisar de nada e nem de ninguém, irmãos. Olha que preocupante. A igreja tinha prosperidade material. A cidade tinha progresso científico. Reconstruíram a cidade após um terremoto. E com tudo isso, eles concluíram que eles não precisavam de nada. Eles não precisavam de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja que diz que não precisa de nada, ao mesmo tempo ela está dizendo que também não precisa de Deus. E a igreja que não precisa de Deus é a igreja que não consegue operar milagres. A igreja que não caminha com Deus, que acha que não precisa de Deus, é uma igreja que não consegue cumprir a sua missão. A igreja que não caminha com Deus é uma igreja que não se santifica. É uma igreja que não faz aquilo que o Senhor quer. Porque o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Uma igreja que despreza o Senhor, queridos, ao ponto de dizer, eu não preciso de nada. É uma igreja orgulhosa. É uma igreja que na realidade ela não enxerga que ela não pode fazer absolutamente nada. Jovem, deixa eu falar uma coisa para você.
por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha saúde física, por mais que você tenha vigor, por mais que você tenha condições de estudar, tudo isso que você faz, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai a lugar nenhum se não entender que precisa do Senhor. Porque tudo isso que você tem, inteligência, um bom emprego, uma boa faculdade, saúde, tudo isso são dádivas dadas por Deus. E Ele, se Ele dá, Ele também pode tirar. Entenda isso. Se Ele dar, Ele também pode tirar. Irmãos, que a gente não permita que o orgulho venha entrar no nosso coração e que a gente venha dizer, eu não preciso de coisa alguma. A prosperidade material, irmãos, ela é uma bênção, mas ela também, ao mesmo tempo, ela é perigosa. Porque nós podemos dizer, nós temos tudo. Para que nós precisaremos do Senhor? Eu pergunto para você, qual foi a bênção que Deus te deu, que ao invés de te aproximar dele, te afastou? A gente geralmente enxerga a prosperidade material, a riqueza, geralmente a gente correlaciona isso à aprovação de Deus, não é verdade? E geralmente são coisas que caminham juntas, mas nem sempre. Um homem próspero e um homem abençoado, nem sempre ele é aprovado por Deus. Uma igreja rica, socada de gente, até saindo pelas portas, a gente olha assim, essa é uma igreja aprovada por Deus, nem sempre. Porque o que a gente tem visto são lugares onde o evangelho não tem sido anunciado de forma íntegra e verdadeira, e as pessoas se aproximam apenas em busca de milagre. Não que o nosso Senhor não possa fazer, não que Ele não vá fazer, não que Ele não tenha o prazer em fazer, mas nós não devemos buscá-lo por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é. A igreja de Laodiceia era um claro exemplo, que era uma igreja rica, próspera, mas não tinha a aprovação de Deus. As pessoas pensam, eu tenho bastante, eu tenho um carro, eu posso viajar nas férias, eu sou sadio, tá tudo bem. Irmãos, não tá tudo bem. Não tá. Porque se eu não reconheço, eu tenho as bênçãos, mas eu não reconheço o abençoador na minha vida, não está nada bem. Não está. Jesus falou sobre isso, irmãos, quando ele contou uma parábola sobre um produtor que teve uma grande colheita. E aquele produtor, ele teve uma ideia de construir depósitos para que ele pudesse guardar aquilo tudo que ele estava tendo na sua colheita. E ele disse, agora eu tenho o suficiente para muitos anos, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. Mas qual foi a resposta que o Senhor deu para ele? Louco. Você é louco. Nós somos loucos, irmãos. A palavra é dura, não é? Mas é a palavra que o Senhor diz. Nós somos loucos quando nós não reconhecemos o Senhor na nossa vida. Quando nós temos o orgulho dentro do nosso coração ao ponto de dizer, não preciso de nada. Lucas 12:20, o Senhor disse assim, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Não na força do nosso braço, não na nossa inteligência, não na nossa estratégia, não no nosso dinheiro. Tudo isso é válido, tudo isso é importante, tudo isso é dado por Deus, mas acima de tudo, nós precisamos de Deus. Como Moisés disse a Deus no deserto, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir sozinho, porque nós entendemos que o nosso bem mais precioso é a tua presença em nosso meio, não aquilo que o Senhor pode nos dar. Que a gente reconheça, irmãos, o Senhor na nossa vida, que a nossa confiança esteja no Senhor. Alguns podem até confiar em carros ou em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus, e nele confiaremos, nele descansaremos, nele nós caminharemos. No nosso Senhor, nossas conquistas, irmãos, não podem tornar o nosso coração vaidoso. Pelo contrário, quanto mais o Senhor acrescentar à sua vida, quanto mais o Senhor derramar, seja em bênção material, seja bênção espiritual, quanto mais Ele te der, mais busque o Senhor em humildade, em submissão, em devoção. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho da humildade é o caminho de segurança. Quando você caminha em humildade diante do Senhor, você está caminhando seguro. Você está caminhando debaixo da boa e poderosa mão do Senhor. Quando o orgulho, quando a vaidade não toma conta do nosso coração. A palavra do Senhor diz, porque Ele rejeita aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, queridos? Que mais o Senhor viu na igreja de Laodiceia? O Senhor viu que a igreja de Laodiceia era uma igreja mundana. Olha o verso 18. Compre roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. Queridos, os irmãos sabem que roupas brancas na palavra do Senhor significa pureza, significa santidade, significa separação do mundo. A nudez representa o quê? A nudez representa o pecado. Logo depois que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o que aconteceu com eles? Eles se deram conta que estavam nus. É a vergonha que vem pelo pecado. E o Senhor está falando, limpa as suas vestes. Aquela igreja estava preocupada em vender. Mais uma vez o contexto como é importante, queridos. Aquela igreja estava preocupada em exportar seus tecidos, seus tapetes, a sua lã. Mas o que o Senhor vem dizer para ela, olha, a sua preocupação maior não deve ser em vender. A sua preocupação maior deve ser em comprar, em adquirir. Mas comprar aquilo que realmente importa. E o que realmente importa, irmãos, é a pureza. É a santidade, irmãos. Eu sei que nessa noite eu tenho a certeza absoluta que eu estou trazendo uma mensagem que vai tocar com áreas sensíveis da sua vida. Mas como o texto que a gente leu, o Senhor fala que eu disciplino aquele que ama. O Senhor vai mexer, irmãos. O Senhor quer mexer com a igreja. Sabe por quê? O Senhor não quer permitir que você continue vivendo da maneira que você está. E o Senhor vai nos incomodar mesmo, para corrigir áreas importantes da nossa vida, irmãos, para que a gente possa caminhar diante dele com roupas brancas, com vestes limpas, coberto da nossa nudez e da nossa vergonha, para honrar e glorificar o nome dele. Aquela igreja externamente, ela se vestia com roupas especiais e todo mundo dizia, uau, que igreja fantástica, mas aos olhos do Senhor aquela igreja estava nua. Tinha abandonado a santidade. Laodiceia estava negligenciando a sua condição espiritual. A igreja de Laodiceia estava amando mais o mundo do que o Senhor. Os olhos da igreja de Laodiceia não estavam no céu, mas sim na terra. O coração deles estava na terra. E o apóstolo João, na sua primeira carta, diz, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Queridos, vocês sabem que o mundo significa todo sistema ideológico que se opõe à vontade revelada do Senhor, toda atitude, palavra, conselho, tudo aquilo que se opõe às sagradas escrituras. João está dizendo, olha, o mundo está estimulando vocês a desejarem apenas os seus próprios deleites.
O que o apóstolo está dizendo, olha, o mundo está estimulando vocês como igreja a cobiçar tudo aquilo que vocês colocam no olho. Jó, na sua história, ele fez um voto. Ele falou, Senhor, eu vou conservar os meus olhos puros. O mundo vai dizer para você, homem, olha mesmo para essa mulher aí. Pode olhar, seca, deseja. Ela tem marido, ela tem noivo, ela tem namorado, não tem problema. Você não quer ela? Vai atrás. É isso que o mundo tem dito para a igreja. E é nesse engano que a igreja tem caído, irmãos. É a mulher que olha para um marido casado, sabe que ele tem mulher, sabe que ele tem filhos e deseja, e vai jogar charme para cima do homem. Homem, você que está aqui, principalmente você que é casado, arregala os olhos, porque Satanás quer destruir com a tua família. E aí, desculpa a expressão, quando a gente pensa com a cabeça errada, e a gente não vai se dar conta da besteira que está fazendo, e depois quem vai estar chorando serão os nossos filhos, com o lar destruído. Chegar uma mulher dando em cima de você, sabendo que você é casado, sabendo que você é pai de família, já logo repreende que provavelmente já tem pombagira dentro dela. Tem pombagira dentro dela. E é isso que tem acontecido com as mulheres hoje em dia. As mulheres estão se expondo, estão escravizadas à pombagira. E não querem saber quem é o homem. Se é casado, se tem família, se tem filhos para criar, não quer saber. A gente, irmãos, é que precisa ficar alerta. Jovem, fica alerta a tudo isso que você está vendo na internet. Porque você está sujando as suas vestes. E as suas vestes brancas, elas foram compradas, não foi por qualquer preço, foi pelo sangue do Cordeiro. Não foi por ouro, não foi por prata, foi pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Sai dessa página, deleta esse perfil de Instagram, bloqueia essa amizade, para com esse negócio de nude. Para com tudo isso que faz você sujar as suas vestes. Lembre-se da sua identidade, jovem, de quem você é no Senhor. Você é filho, você é herdeiro, você não precisa disso. Você não precisa com veste branca rolar na lama como um porco. Você não precisa perder a autoridade que o Senhor te dá vendo um site de pornografia. Você não precisa disso. Você não precisa ficar namorando uma hoje e outra amanhã. Você não precisa ter um monte de relação sexual antes de casar, a pretexto de que eu tenho que experimentar antes de saber se é bom ou não. O Senhor vai tocar em áreas sensíveis, irmãos, da nossa vida. Porque Ele quer a igreja com vestes brancas. E a gente, como homem, nós somos os líderes da nossa casa. E a gente precisa entender que a primeira pancada do inferno, a primeira seta do diabo vem na gente. E atrás da gente tem que estar a nossa esposa e os nossos filhos. Homens, a gente precisa se posicionar. Lá na igreja, jornada de oração, tem jornada de oração. Além da jornada, na quarta-feira tem oração das mulheres e dos homens. O número de mulheres toda quarta-feira é 4, 5 vezes maior do que o dos homens. Homens, orem. Homens, coloque o joelho no chão e entendam que vocês são os líderes, vocês são sacerdote do lar de vocês. Ai, irmãos, certa vez eu chamei um jovem na igreja, eu falei assim, mano, o que está acontecendo? O que foi, pastor? Eu falei, cara, eu fico muito feliz de você se interessar por uma menina, e é isso que a gente quer, né? Ali a partir da adolescência, da juventude, a gente realmente quer essa interação heterossexual, é a relação estabelecida por Deus. Então a gente fica feliz com isso, mas eu não estou entendendo, teu sentimento está muito volátil, cara, porque cada hora você está dando em cima
de uma menina. É da menina A, da B, da C, da D, e fui pontuando tudo. Ele falou assim: pastor, eu tenho luta. Eu falei: pô, mano, precisava chegar a esse ponto de eu ter que te chamar aqui para tratar disso. Olha a vergonha, você precisa passar por essa vergonha. E olha que ninguém sabe, eu não vou te expor, ninguém vai saber nada disso, mas você precisava estar passando por essa vergonha aqui na minha frente. Por que você não me procurou antes? Ou você acha que isso não ia cair nos meus ouvidos, que eu não ia saber disso tudo? E cada menina nova que chega na igreja, você vai chavecar a guria? Você acha que eu não ia saber disso? Satanás está envergonhando a juventude, irmãos. E a gente com roupa suja, a gente perde a autoridade. A gente perde a autoridade do Senhor. Satanás faz arruaça na nossa casa. Satanás faz o que quer com a gente, sabe por quê? Porque a gente não tem autoridade. A gente no pecado, a gente perde a autoridade, irmãos. E é isso que o Senhor quer resgatar da sua igreja. A autoridade do povo de Deus. Cada manjar que o mundo nos oferece, na realidade a mensagem que vem por trás é: adore ao príncipe deste século. Foi isso que ele fez com o nosso próprio Senhor. Olha, tá vendo tudo isso aqui? Você pode desejar, você pode olhar, pode cobiçar, porque tudo isso aqui é teu, pode ser teu. Só que a gente não pode esquecer, irmãos, que todo contrato que Satanás nos oferece sempre tem lá as letras miúdas, as letras de rodapé. E a letra de rodapé é: você só precisa me adorar. E é isso que Satanás quer do povo de Deus. Satanás quer a nossa adoração. Satanás quer nos ver com vestes sujas. Ele não precisa, irmãos, para inutilizar uma igreja, presta atenção no que eu vou falar, para inutilizar uma igreja, ele não precisa fechar a porta da igreja. Ele não precisa. Basta que dentro dessa igreja tenha homens e mulheres mundanos, carnais e que não cuidam da sua santidade perante o Senhor. Basta isso. É uma igreja inoperante, irmãos. É uma igreja que não faz nada. É uma igreja que o inferno olha e fala assim: cara, esses aí que vão conquistar, esses aí que estão cantando, orando, dizendo que vão avançar, que o inferno não prevalece. Esses aí, não, irmãos, o inferno ri. Mas basta um, irmãos. Um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem que coloque os seus joelhos no chão e diga assim: Senhor, eu não vou aceitar os manjares do mundo. Senhor, eu vou me preservar santo, puro na tua presença. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Basta um, irmãos. Um respondeu: aqui estou, envia-me a mim. O Senhor pergunta hoje para você nessa noite: quem irá por nós? A resposta cabe a você. E a visão, irmãos, mais a missão, elas precisam caminhar juntas. Porque se você tiver uma visão e não tiver uma missão, você é um visionário. Se você tiver uma missão, mas não tiver uma visão, você é um ativista. Você vai fazer um monte de coisa e não sabe nem o que está fazendo porque você não tem uma visão. Mas se você tiver uma visão do alto e uma missão dada por Deus, você se torna um missionário do Senhor. Deus não quer a igreja dele miserável, infeliz, cega, mas Ele quer nos dar uma visão. E além de uma visão, o Senhor quer nos dar uma missão, amém? E por último, queridos, o Senhor viu que essa igreja era uma igreja morna. Lembra na introdução que eu falei que no contexto dessa cidade estava envolvido ao redor dela, não nos limites de Laodiceia, havia águas termais, né? Aí a gente, quando lê lá o verso 15 e 16, o Senhor vai dizer: sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Irmãos, era o seguinte: a cidade de Colossos era uma cidade onde tinha uma fonte de água gelada, amém? Era uma cidade vizinha a Laodiceia. E havia uma outra cidade vizinha a Laodiceia que se chamava Hierápolis. E essa cidade, ela tinha fontes de águas
quentes, amém? Então, o que acontecia? Essas águas de Hierápolis eram águas medicinais, eram águas terapêuticas, e dentro dos limites da cidade de Laodiceia não havia fonte de água. Eu já falei, né, várias vezes aqui, que Laodiceia era uma igreja muito rica. Então, o que eles fizeram? Eles construíram aquedutos. Então, vinha, né, no português popular, um cano da cidade de Colossos, trazendo água gelada para a cidade de Laodiceia, e por outro lado vinha um cano da cidade de Hierápolis, trazendo água quente para a cidade de Laodiceia. E esses aquedutos, eles se juntavam à porta da cidade. Então, vindo de Colossos, água fria, e vindo de Hierápolis, água quente. Quando essas águas se juntavam à porta de Laodiceia, o que acontecia? A água chegava morna, né? Como o bom sul-mato-grossense fala, morna. Não é verdade? E era isso. Vocês conseguem agora entender por que o Senhor usa a metáfora, a figura da água morna? Esse era o problema da igreja, a mornidão espiritual. Mas aí talvez você possa me perguntar, mas pastor, ser frio não é pior do que ser morno? Nesse contexto, não. Por quê, irmãos? Porque a cidade de Hierápolis, as águas que vinham de lá, como eu já falei, eram águas terapêuticas. E as águas de Colosso eram águas frias. Era o que? Era água que trazia o quê? Refrigério. Ali, aquela região da Ásia Menor, no verão, a temperatura passava de 30 graus facilmente. Então, a água gelada tinha sua importância. E a água quente também tinha sua importância. Mas o que o Senhor está dizendo é que a água morna não servia para nada. E é muito triste, irmãos, quando o Senhor acha um crente dessa maneira, morno espiritualmente. Porque aos olhos do Senhor, desculpa, com todo carinho, tá? O que eu estou falando agora, ele não serve para nada. O crente que vive na mornidão espiritual, ele não serve para nada. Pastor, quem é esse crente? É aquele que ele está sempre na mesmice espiritual. Ele entra e sai da igreja domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, e ele não cresce. Continua abrigando os mesmos pecados. Continua sendo o mesmo dentro da sua casa. Cheio de ira, cheio de raiva, machucando todo mundo. O crente morno, queridos, é aquele que ele está no piloto automático. Ele perdeu o fervor, a chama apagou do coração, sabe? Não tem mais quebrantamento, não tem mais arrependimento, não tem choro pelo pecado, não tem separação no secreto, não tem meditação na palavra, não tem louvor nos lábios, não tem nada. E aí o Senhor fala, isso eu tenho vontade de vomitar. Mas o Senhor não quer fazer isso com a nossa vida, irmãos. Ele não quer fazer isso comigo ou com você. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos levantar, irmãos. O Senhor quer acender novamente a chama do nosso coração. A gente não pode ficar, sabe, sentado no banco, entrando e saindo aqui que nem um degustador de igreja, porque tem crente que parece juiz de MasterChef, irmãos. Ele só entra para poder analisar como as coisas estão funcionando. Se o projetor está ok, se o som não está muito alto, se o tecladista não está errando, se o pastor sabe pregar. Se o pastor prega pouco, o pastor não tem conteúdo. Se o pastor prega muito, o pastor fala demais. E ele fica só sondando. E aí ele olha se os irmãos da recepção riram para ele. E ele só sabe fazer isso. E ele não faz nada. E quando ele faz alguma coisa, ele faz cheio de murmuração e reclamação. Esse é o crente morno. Esse é o crente que o Senhor tem vontade de vomitar. Que o Senhor está dizendo, abençoado, vamos lá. Sai disso. Ou seja frio, ou seja quente, mas pelo amor de Deus, sai de cima desse muro. Qual é a solução, irmãos? No texto que a gente leu está a solução. Eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo hoje a porta do nosso coração. Sabe por quê? Porque o Senhor quer comunhão com cada um de nós. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e juntos
faremos uma refeição como amigos. Isso significa comunhão. Somente na comunhão com o Senhor o nosso coração, irmãos, vai acender a chama novamente. Como os discípulos, ao caminho de Emaús, eles disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco a caminho, nos explicava as Escrituras. Sabe o que isso diz para mim, irmãos? Que a palavra de Deus aquece o nosso coração. Ele nos ensinava a palavra de Deus, e esse ensinamento aquecia o nosso coração. É a palavra de Deus, irmãos, é o combustível, é ela. Só que a gente está abrindo mão da palavra de Deus para ficar no Instagram. A gente está abrindo mão da palavra de Deus para ficar na internet. A gente está abrindo mão da palavra de Deus para ficar maratonando no Netflix. É isso que está acontecendo. E depois a gente não sabe o porquê da nossa condição espiritual. Deus restaura, irmãos, o nosso fervor quando pela palavra, e agora eu já vou caminhando para o fim, se você puder, fique em pé em nome de Jesus. Quando pela palavra nós vemos a grandeza de Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, não precisa abrir. O texto diz assim: o Senhor Deus dos nossos antepassados, louvado seja para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. O Senhor é este o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza, a honra vem somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu glorioso nome. Deus restaura, irmãos, o nosso fervor quando pela palavra nós conseguimos enxergar o fim dos nossos inimigos. Não precisa abrir lá no profeta Isaías capítulo 37, o Senhor vai dizer: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estavam mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou. Deus restaura, irmãos, o nosso fervor quando pela palavra nós conseguimos enxergar o fim de todas as coisas. Apocalipse 19, o Senhor vai dizer: eu vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e as esmagará as uvas no tanque de prensar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e na altura da coxa estavam escritos o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! É o nosso Deus, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra dessa maneira, que nós deixamos o Senhor plantar ela no nosso coração, o mundo não tem poder de nos derrubar, Satanás não tem capacidade de destruir nossa família. Sabe por quê? Porque a mornidão não vai estar no nosso coração, mas uma chama acesa, uma chama do Espírito Santo que vai tomar conta da gente e que vai incendiar as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que o Senhor quer para a Igreja Batista Memorial nos tempos de hoje. E Ele chama você para isso. Isso é um chamado para você que é adolescente, para você que é jovem, para você que é novo, para você que tem um pouco mais de idade, para você homem, para você mulher. Nesse momento, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça a Deus isso. Peça: Senhor, eu quero graça.
Senhor, eu não quero viver na mornidão espiritual. Senhor, eu preciso da Tua presença em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite e queremos Te conhecer mais. Senhor, nos leva novamente para o secreto. Nos leva, ó Pai amado, no lugar onde ninguém nos vê, no lugar onde nós nos escondemos na Tua presença, Pai. O lugar onde nada, ó Pai amado, nos atrapalha, o celular, a televisão, nada e nem ninguém, Senhor. O lugar onde nós podemos dobrar os nossos joelhos e buscar a Tua face, porque a Tua palavra diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós, diz o Senhor, aleluia. Só depende de você, só depende da Tua vontade, só depende do Teu anseio de buscar mais o Senhor. Ele está disponível. Esse é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo da graça, é o tempo onde o Senhor se permite ser achado pela igreja, mas não será assim para sempre. Haverá um tempo onde nós buscaremos e não encontraremos mais o Senhor. Haverá um tempo de apostasia, haverá um tempo de luta, de aflição e de perseguição maior ainda à igreja do Senhor. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos aquecer o nosso coração, nós precisamos tirar da nossa alma toda a mornidão. Acende a chama novamente, Senhor, em nome de Jesus. Que hoje seja um marco nas nossas vidas, Senhor, onde a gente vai voltar a acreditar em milagre, onde a gente vai voltar a acreditar que aquele filho que não vem vai vir um dia, em nome de Jesus. Que a gente vai voltar a acreditar, ó Pai amado, que aquele casamento que a gente acha que não dá certo, mas ele vai ter restauração sim, em nome de Jesus. Pai, nos faz novamente acreditar, ó Pai amado, que aquela enfermidade na mente, na alma, que a gente tanto luta, ela no Senhor, ela terá cura, em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, Pai. Teu povo vai sair para caminhar, ó Pai amado, por aquela porta, e que eles possam sair, ó Deus, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, ó Pai amado, guiados, ó Pai amado, pelo Teu Espírito, Pai. Derrama sobre a Tua igreja os dons, ó Pai amado, em nome de Jesus. Dom de cura, dom da palavra de ciência, dom da palavra profética, em nome de Jesus. O dom de operar milagres, que aqui seja conhecido como um lugar onde as pessoas entram e conseguem perceber o poder do Senhor operando, em nome de Jesus. Que aqui seja um lugar de restauração, que aqui seja um lugar de salvação, e acima de tudo, que aqui seja um lugar onde o nome de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, e a igreja